Fala, Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa primeira lição do segundo trimestre de 2022. E o nosso tema da nossa revista desse trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, como que esses valores do Sermão do Monte, nós temos que aplicá-los na nossa vida diária. E o que se caracteriza esse Sermão do Monte para nós. Aqui na nossa primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, o que se caracteriza esse Sermão do Monte para nós como reino de Deus. E aqui no nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 5, no versículo 11, diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, Jesus já dá aqui uma entrada dizendo que é bem-aventurado aquele que é perseguido pelo reino de Deus, aquele que é perseguido por todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje, por nós fazermos o bem, por nós fazermos a vontade de Deus, nós somos perseguidos. Então nós vemos aqui que é bem-aventurado aquele que é perseguido e não aquele que é aplaudido pelo mundo. Não no sentido, meus irmãos, que a gente não tem que ser reconhecido. Quando nós somos reconhecidos como cristão no mundo, isso é ótimo, graças a Deus, estamos dando um bom testemunho. Mas quando muitas vezes a gente está fazendo bem, estamos defendendo os valores cristãos e nós somos perseguidos, nós somos bem-aventurados. Ou seja, não tem necessidade de nós nos entristecermos. E aqui na nossa verdade prática, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Aquele que deseja, aquele que quer ser discípulo de Jesus, não tem como. Nós temos que praticar os valores do reino de Deus. Nós temos que colocar em prática. Nós temos que fazer a diferença através, sim, os valores do reino de Deus em nossas vidas e nós fazermos a vontade do Pai. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, nós não estamos isentos de perseguição. Nós não estamos, meus irmãos, numa bolha, ou seja, não vai ter perseguição porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, aí sim nós somos perseguidos. E muitas das vezes a perseguição, ela vem não às vezes do mundo, como a gente espera, não, às vezes dentro da igreja. Às vezes aqueles irmãos que não são convertidos, aqueles que muitas das vezes não querem fazer a vontade de Deus, perseguem aqueles que estão buscando e fazendo a vontade de Deus. Amém? Lógico que isso também não é uma via de regra. Nós podemos ser perseguidos no mundo por fazer a vontade de Deus e também dentro da igreja. Quando nós nos deparamos com pessoas que não querem compromisso com Deus, muitas das vezes nós somos sim perseguidos. E aqui na nossa introdução, o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus nos transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Cristo aplica aquilo que está dizendo o seu mestre.
Aquele que está falando o seu mestre para si, ele aplica. E nós temos que aplicar, meus irmãos, a palavra de Deus na nossa vida. Nós vemos aqui o Sermão do Monte, onde Jesus aqui vai falar sobre vários assuntos. Mas uma das coisas que ele não deixa de dizer é que é bem-aventurado aquele que aplica, aquele que faz aquilo que ele disse. E aqui no nosso tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8:5 e Lucas 7:1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum geograficamente. Jesus ele transmite a mensagem no monte, e o título vem como Sermão do Monte. Jesus ele transmite essas bem-aventuranças, ele transmite essa palavra no monte, e aí se caracteriza assim. E aqui vai falar de algumas questões geográficas do monte. Mas aqui na parte 2, a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus. Então, uma das características, meus irmãos, que vai falar do Sermão do Monte, primeiro, Emanuel, segundo, nascimento em Belém, o chamado do Egito. Isso se caracteriza a genealogia de Jesus e algumas coisas do ensinamento. O chamado de Nazareno, sei, João Batista, uma voz no deserto, uma grande luz. Assim, toda a estrutura precede os 5 grandes discursos do Senhor, do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declaração de sabedoria, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus. O Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, toda essa estrutura que nós vemos acerca de tudo aquilo que foi construído nos evangelhos, principalmente aqui nós estamos falando do evangelho de Mateus, acerca do nascimento de Jesus, acerca da pregação de João Batista, isso é uma estrutura que nós vemos lá na frente de Jesus falando sobre muitos assuntos, sobre alguns assuntos ou muitos assuntos, ali no Sermão do Monte. E é o que cabe a nós. Quando nós ouvimos a bem-aventurança, sal e terra, é aquilo que nós vamos estudar nesse trimestre, nós percebemos, meus irmãos, que muitas vezes a gente ouve a palavra, muitas vezes nós escutamos aquilo que está na palavra, aquele que está transmitindo, ou quando nós lemos, mas o que falta para nós muitas das vezes é aplicarmos aquilo que está nos sendo ensinado. O que está faltando para muitos de nós dentro da igreja, não é apenas ouvir, porque a palavra diz, olha, o Espírito Santo diz às igrejas, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nós temos que ouvir, não escutar, porque aquele que ouve e ele escuta, no caso, como uma questão que ouve, né? Aí coloca ouve quando pratica, escuta quando não dá bola, quando não tem interesse. Mas nós temos que ouvir, termos interesse nessa questão de ouvir e praticar a palavra de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso que está lá na epístola de Tiago. Então nós vemos, meus irmãos, que o que está faltando para nós é aplicarmos aquilo que está no Sermão do Monte, é colocarmos em prática aquilo que está na palavra de Deus. Não apenas ouvir e achar bonito aquilo que está sendo ouvido, não. Nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Para nós sermos um bom ouvinte, nós também temos que ser praticantes. Não apenas ouvir, mas também praticar aquilo que está na palavra de Deus. Ou escutar, não apenas escutar, mas praticar aquilo que está na palavra de Deus, que se caracteriza como o que nós estamos ouvindo. E aqui na parte 3, a quem se destina o Sermão do Monte? A quem se destina? A todos. O Sermão do Monte ali foi pregado para aquelas pessoas naquele momento que estavam ali, mas isso é universal. Todos aqueles podem aplicar e podem praticar aquilo que está no Sermão do Monte. Não é só para o judeu, não é só para o grego, são para todos, para o judeu, para o grego, para o gentil, para o pecador, são para todos. Todos nós podemos praticar aquilo que está no Sermão do Monte. E aqui na tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. A quem são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, que é makieroi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Ou seja, irmãos,
nós temos que ser aqueles que praticam a palavra de Deus, são felizes. Nós vemos aqui as bem-aventuranças, e aqui o que significa, né? As bem-aventuranças é uma pessoa feliz. O bem-aventurado é o feliz. E nós temos que ter prazer em praticar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é as bem-aventuranças, que se nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, então nós temos que se sentir felizes, estarmos felizes por ter a oportunidade de praticarmos aquilo que está na palavra de Deus. Nessa primeira lição, nós estamos falando de estrutura, daquilo que vai designar, da nossa direção, daquilo que nós vamos estudar no decorrer do trimestre. E uma coisa, meus irmãos, que o que nós temos que guardar, o que nós temos que fazer é praticar a palavra de Deus. E aqui, aquele que é feliz é aquele que pratica a palavra de Deus. Não é praticar a palavra de Deus para dizer, eu me sinto bem, eu me sinto, né? Não, meus irmãos, é praticar a palavra de Deus com uma felicidade, colocar em prática aquilo que Deus é. Por quê? Porque o bem-aventurado é o feliz. E nós temos que ser felizes na presença de Deus. O crente não pode andar carrancudo, cabisbaixo, injuriado, nervoso, triste. Não, tem que andar feliz, porque está praticando a palavra de Deus. No tópico 2, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, ou seja, algo que joga e depois cresce. Nós vamos ver aqui algumas características aqui que o comentarista deu: o reino do coração, a chegada do reino como salvação, a igreja, toda a criação. Então, tudo isso engloba em que sentido? Naquilo que é o reino de Deus. É algo que uma semente que é plantada e ela cresce, ela desenvolve. Todos os reinos, meus irmãos, que existiram nessa terra, eles não existiram do nada. Eles tiveram que começar para construir. Às vezes a gente vai ver esses castelos, cidades medievais. Tudo isso é uma construção que acontece para designar um reino. Aí sim se designa um reino. Tem que ter uma construção, tem que ter um fundamento, tem que ter. E nós vemos aqui que para a nossa vida na presença de Deus não é diferente. Nós temos que ter uma construção no reino de Deus, no coração, saber da salvação, entender a questão da igreja, o ambiente para me lidar com os meus irmãos. Então, o reino de Deus é uma construção que nós fazemos para nós adquirirmos cada vez mais o que? A presença de Deus. Se a gente colocar num reino terreno, algo terreno, é para angariar terras, é para crescer o seu prestígio, o seu reino, é para crescer as suas riquezas. Então, a mesma coisa somos nós na presença de Deus. O reino de Deus é uma construção que vai construindo cada dia mais em nossas vidas. E aqui no tópico 3, os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento. Segundo, choro. Terceiro, mansidão. Quarto, retidão. Retidão ou justiça. Quinto, misericórdia. Sexto, pureza. Sétimo, pacificação. E 8, a perseguição. Então perceba que a perseguição vem por último. Parece que depois de tudo que a gente colocou em prática, vai vir a perseguição. Porque muitas vezes a gente faz o bem achando que vai ser retribuído com o bem. Irmãos, eu sei que isso deveria ser o mais normal, né? Nós praticarmos o bem e a retribuição para que esse bem que nós fazemos, nós também venhamos o quê? Receber o bem. Mas não é assim que funciona. Nós sabemos disso. Muitas das vezes a gente pratica o bem, faz o bem, e o que vem de retribuição para nós é perseguição, é calúnia, é raiva, é muita coisa que não é o bem. Então perceba que Jesus aqui deixou a perseguição por último. Depois de tudo que a gente fizer, né, a gente vai ser perseguido. Depois de todo o bem que a gente fizer, de todo o bem que a gente colocar em prática, nós vamos ser perseguidos. E isso é muito engraçado, porque nós queremos fazer o bem e nós, claro, esperamos a retribuição sendo também um bem. Então por que a gente vai ser perseguido? Mas Jesus diz que vai ser perseguido. E nós vamos ser sim, meus irmãos. Nós temos que se sentir bem-aventurados quando a gente fizer o bem para as pessoas, claro, diante de Deus, querendo fazer a vontade de Deus e de uma certa forma,
as pessoas nos perseguirem. Amém? E aqui no tópico 3, somos bem-aventurados. Parte 1, as beatitudes na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estando permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta as atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Então, nós vemos que essas beatitudes têm que acompanhar os salvos. Nós temos que ser acompanhados por essas beatitudes. As pessoas têm que enxergar em nós esse tipo de comportamento, esse tipo como é que nós podemos dizer, de conduta. Ser uma pessoa bem-aventurada tem que ser uma conduta de vida para nós. Tem que ser uma disciplina que nós temos que exercitar todos os dias da nossa vida, porque nós somos seres humanos, não é fácil. Mas nós temos que exercitar essas beatitudes para a nossa vida todos os dias. E essas beatitudes têm que estar dentro de nós, para que cada dia mais venha se desenvolver em nós aquilo que é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se desenvolve, meus irmãos. A gente pensa que vai ser tudo pronto. Não, é uma construção, é o reino de Deus na nossa vida. E ser bem-aventurado é ser feliz. E nós vemos aqui da questão da beatitude, é um estado de permanente. Nós temos que ter um estado permanente, mesmo que, pelo fato de nós sermos seres humanos, ou seja, nós somos humanos, muitas das vezes, nós podemos errar, mesmo pelo fato de nós sermos humanos, nós temos que nos esforçar cada vez mais para colocar esta palavra em prática. O reino de Deus não é fácil, irmãos, o evangelho não é fácil, mas é necessário nós fazermos a vontade de Deus, nós expressarmos aquilo que é de Deus na vida das pessoas. As pessoas precisam ter a noção de uma diferença de vida daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E cabe a nós fazermos isso. E essa beatitude, Jesus não pregou as bem-aventuranças para nós sermos tristes, não. Jesus pregou as bem-aventuranças para nós sermos felizes, para nós alcançarmos essa beatitude, ou seja, ter um estado permanente de mansidão, ter um estado permanente de ser um pacificador. E outras coisas que as bem-aventuranças falam. Na parte 2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo e entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele é bem-aventurado e ele é feliz por isso, como nós já dissemos. Então, a prova que o cristão é bem-aventurado é que ele é feliz em praticar aquilo que é a vontade de Deus. Porque, claro, pode existir um peso para a nossa carne, às vezes de mudar a nossa conduta, mas é necessário que nós o façamos. Mudemos a nossa conduta, mudemos o modo de encarar as situações, as coisas e até mesmo as pessoas. Não que a gente vai mudar, ser pessoas terríveis, não. Nós vamos melhorar a nossa conduta mediante encarando a nós mesmos, encarando as pessoas. E com certeza, meus irmãos, Deus vai ver a nossa vida. Deus vai continuar nos dando a oportunidade de sermos pessoas melhores. Deus vai nos dar a oportunidade para fazermos aquilo que é da sua vontade. Porque o que Deus quer é que nós sejamos felizes em fazer a sua vontade. O que Deus quer é que quando a gente coloca em prática aquilo que está no seu mandamento, aquilo que é a sua vontade para a nossa vida, nós nos sintamos felizes em fazê-lo. Amém? E aqui, na nossa conclusão, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino da uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, meus irmãos, o que Deus quer através do Sermão do Monte é
que nós pratiquemos a sua palavra e façamos aquilo que é a sua vontade. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.